No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pessimismo, quando o ruim chama mais a atenção do que o bom. É estranho, né? A nossa capacidade de direcionar a nossa concentração para coisas que são ruins. Se eu perguntar para você, qual lembrança vem mais rápido? A de você ganhar 10 mil reais ou a de você perder 10 mil reais? Com certeza, a de perder 10 mil reais vai ficar muito mais marcante. Por que nós temos essa atenção para as coisas ruins? Pensando no momento atual, onde nós estamos sendo bombardeados por notícias, a tendência é que a gente pare de correr a tela de notícias justamente naquelas que nos traz a informação negativa. Existem pesquisas científicas que comprovam que as pessoas que têm um comportamento mental mais pessimista, elas acabam vivendo menos do que aquelas que são mais otimistas. E aí você se pergunta, nossa, Michele, e por que alguém que é pessimista viveria menos do que alguém que é mais otimista? Bom, a resposta é simples. Quando a gente tem essa capacidade mental de focar nos assuntos que são mais negativos, isso tende a causar no nosso corpo reações que fazem com que a gente fique mais vulnerável a doenças. Então, normalmente, as pessoas que são mais pessimistas, elas correm riscos e desenvolvem doenças com maior facilidade do que aquelas que são mais otimistas. Já é comprovado na medicina que corpo e mente está conectado. E aí eu pergunto para vocês, como é conviver com uma pessoa pessimista no ambiente de trabalho? É muito difícil, né? E vamos pensar assim, como que é o processo de recolocação para alguém que é pessimista? Como que ele passa por uma entrevista sem deixar claro para o recrutador que ele tem aquele comportamento negativo? Que dentre as opções que ele tem para olhar, ele sempre vai olhar para aquele lado onde não está tão bom. Todos nós sabemos que é muito difícil lidar com alguém que tem esse comportamento extremamente crítico, extremamente negativo, onde ele não consegue ver as coisas de uma maneira positiva. Até em situações boas, ele consegue identificar algo de ruim. Se isso é pesado para nós, que muitas vezes convivemos com esse pessimista, que dirá para ele? Então acredite, é muito difícil também ser um pessimista. Além do mais, sendo um pessimista, eu acabo tendo mais riscos de estar vulnerável a uma doença, como eu acabei de contar para vocês. Isso é uma notícia horrível, né? Mas digamos que você seja aquela pessoa que fale assim, Michele, na verdade, eu não sou pessimista, eu sou realista. E essa historinha de que tudo tá bom, de que eu sou positivo, de hashtag gratidão, isso não funciona para mim. Ok? Então vamos lá. Vamos avaliar se você realmente é apenas uma pessoa crítica, que não consegue ver tudo como se fosse um conto de fadas. Porque a ideia de ser otimista não é que você veja a realidade como um conto de fadas, pelo contrário. Você também será realista, porém você vai enxergar os dois lados da realidade. Aquilo que pode dar errado e aquilo que pode dar certo. Quando você lida com um fato positivo, você não vai sofrer daquela necessidade de enxergar mediante aquela alegria algo que não está bom. Você vai deixar com que todos vivam aquela alegria, inclusive você, e posteriormente, se for necessário, você vai planejar o que for importante para que você lide com aquela situação de uma maneira mais segura. É natural que nós tenhamos esse comportamento pessimista, porque ele é uma forma de nós nos prevenirmos a um risco, nos prevenirmos a algo que pode não dar certo. Então, inicialmente, o comportamento de você olhar para aquilo que pode não dar certo, de você enxergar no detalhe o que precisa ser corrigido, o que pode ser melhorado, isso é bom. Isso só se torna ruim
quando você sai da posição de protagonista. E o que seria essa posição de protagonista? Ok, eu enxergo que este caminho não é seguro, mas se eu enxergo que este caminho não é seguro, cabe a mim encontrar soluções para que eu siga um caminho que seja mais seguro. Qual que é o problema do pessimista? O pessimista, enquanto todos estão ali enxergando as possibilidades de aquilo se desenvolver, ele enxerga o obstáculo. E aí ele enxerga o obstáculo e ele trava nesta posição. Ele se rende a essa situação. Então, uma vez que ele enxerga o obstáculo, ele se limita a ficar parado diante dele. Ele não enxerga o obstáculo e logo após isso, ele faz um movimento de liderança, um movimento do que é possível ser feito mediante aquele obstáculo. Então, muitas vezes, o que falta no comportamento do pessimista é esse posicionamento de protagonista, de que ele é capaz de ir além daquele problema que ele está enxergando. Ou também, muitas vezes, no comportamento do pessimista está relacionado à emoção do medo, de acreditar de que ele não é capaz de ir além daquele obstáculo que ele enxerga. Hoje é natural que, pelo momento que nós estamos vivendo, muitas respostas estejam faltando e isso nos traz angústia. Essa angústia faz com que muitas vezes a gente não consiga enxergar uma solução, mas cabe a nós entender aquilo que está ao nosso controle e fazer com que isso aconteça e aprender a lidar com o tempo, porque as respostas elas acabam acontecendo naturalmente com o tempo. Se você está no ambiente organizacional e você se depara com situações onde elas são difíceis, onde você precisa se posicionar de uma forma construtiva, onde você enxerga a necessidade de alguma melhoria, seja num processo, seja num trabalho, seja numa ferramenta, você deve externar isso no seu ambiente de trabalho. Mas lembre-se, você precisa externar isso linkado a uma solução, porque não adianta simplesmente você enxergar o problema. E se você percebe que você está vivendo uma situação no ambiente de trabalho onde um resultado foi atingido e esse resultado pode eventualmente no futuro ser melhorado, isso é bom. Porém, viva esse momento e comemore esse momento de atingimento de resultado. Não anule ele com a sua visão do que pode ser melhorado. Tome muito cuidado com o posicionamento pessimista. Ele faz mal para você e ele faz mal principalmente nas suas relações de trabalho. Preste atenção se você não está fazendo este movimento e se você está fazendo esse movimento, entenda o quanto ele pode ser estressante na sua vida. E falando de estresse, o nosso próximo vídeo vai aprofundar um pouquinho esse assunto. Como que você lida com esse estresse? Como que você pode fazer com que esse estresse não venha lhe causar um adoecimento, ok? Então até o nosso próximo vídeo.